Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos passando por aqui para deixar uma mensagem de reflexão ao seu coração. Lendo o livro chamado Salmos, no seu número 26, Salmos 26 e o seu verso de número 6, diz-nos assim: lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Quando a Bíblia fala de mãos, a Bíblia está falando de serviço. Mãos representa serviço. Aqueles que servem ao Senhor e principalmente no seu altar, precisa ter mãos lavadas na inocência. Vocês se lembram do tabernáculo? Lembram quantas peças tinham naquele tabernáculo? Percebam que ao entrar pelas portas do pátio ou do átrio do tabernáculo, o primeiro utensílio que você vai presenciar é o altar do sacrifício. Depois do altar do sacrifício tem uma bacia contendo água, e é a bacia de bronze. Você deveria lavar as suas mãos ali, inclusive os seus pés. No livro chamado Êxodo, capítulo 30, versículo 19, informa que Arão e seus filhos deveriam lavar as mãos e os pés nas águas desta bacia de bronze, para depois entrar na tenda da congregação, no seu espaço chamado Lugar Santo, para ministrar tanto na mesa quanto no candelabro e assim bem como no altar do incenso. O sumo sacerdote, no caso, ao romper do véu, ministraria até no Santíssimo Lugar sobre a Arca da Aliança. E ao sair daquele ambiente, eles deveriam tornar a lavar as mãos e os pés. Lavava-se na entrada, lavava-se na saída. Lavava-se na entrada porque acabou de ter um contato com o bronze do altar, como o bronze da bacia, e o bronze representa as obras humanas, onde deve haver então o juízo de Deus. Mas no lugar santo e no santíssimo, as mobílias que estão ali dentro são todas revestidas ou cobertas de ouro, e o ouro representa a glória de Deus. Então, ao sair, tinha que lavar-se, para que eles não levassem consigo a glória de Deus. Lavar as mãos na inocência tinha uma representatividade de não se orgulhar ou se envaidecer pelo fato de servir a Deus no santuário e não roubar, não tomar, não adquirir para si a glória do Senhor, a glória que pertence unicamente ao seu nome. Quando eu leio este Salmo 26, verso de número 6, e leio essa frase de lavar as mãos na inocência, fico aqui pensando comigo quantas vezes a Bíblia fala de mãos, e algumas dessas mãos realmente não foram inocentes. É bem verdade que há de uma estação de Paulo a Timóteo, em capítulo 2, verso 8, da primeira epístola pastoral, endereçada a Timóteo, quando ele vai tratar sobre as orações, ele encerra dizendo que nós devemos orar em todo lugar, com as mãos erguidas. Ele fala mãos santas, sem ira e sem contenda. Lavo as minhas mãos na inocência. Por outro lado, quando leio os textos bíblicos como João capítulo 12, versículo de número 6, onde vai falar de Judas, o tesoureiro, um dos 12, o que tinha a bolsa, as mãos de Judas não eram inocentes, pois ele era aquele que metia a mão na bolsa.
Bom, vocês lembram de Adão? Poxa, Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 6, a Bíblia diz que Eva, vendo, desejou, tomou, comeu. Diz o texto que ela deu ao seu marido. Adão então tomou e comeu com ela. Então as mãos de Adão não eram mãos inocentes. Mais tarde, dentro da história da casa de Israel, ainda no livro da lei do Senhor, no livro de Números, capítulo 22, 23, 24, está ali toda a história de Israel com os moabitas, mas de repente um profeta é comprado. Seu nome é Balaão. Balaão se levantou para amaldiçoar o povo do Senhor por 3 vezes e Deus transformou aquelas maldições em bênçãos. Mas ainda assim ele conseguiu incitar este povo para o pecado, para a prostituição junto às mulheres moabitas. As mãos de Balaão não eram inocentes, porque ele recebeu propina, presente, sacrifícios, dinheiro para amaldiçoar a herança do Senhor. As mãos de Acã também não eram mãos inocentes, pois já havia dito o Senhor pela boca de Josué que ao conquistar a cidade de Jericó, esta não seria uma herança para o povo, mas sim para Deus, anátema ao Senhor, tudo quanto nela houvesse. Mas Acã, com as suas mãos não inocentes, ele roubou, ele pegou uma capa babilônica, mais alguns utensílios de prata, de ouro, de bronze, e escondeu dentro da própria casa. E a consequência foi grande para ele e para sua família, pois toda a sua casa foi destruída, porque as suas mãos não eram inocentes. Quando olhamos para a vida de Sansão, Sansão também não tinha as mãos inocentes. Sansão abriu um leão no meio. Sansão matou aquele leão, seguiu a sua trajetória. Quando voltou, encontrou no corpo do leão morto um favo de mel, e com as suas mãos ele o tomou, comeu, deu aos seus pais. Como nazireu de Deus que era, não podia tocar em nada morto. As mãos de Sansão não eram inocentes. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Vivemos tempos difíceis, aonde as mãos de muitas pessoas também não têm sido inocentes. Quantas mãos têm assinado contratos que não eram para ter sido assinados? Quantas mãos têm sido coniventes com o pecado, com o engano, com o erro? Quantas mãos têm sido encolhidas para não abençoar? E quantas outras mãos têm sido estendidas para receber aquilo que não lhe é digno de receber? Quantas mãos para roubar, para furtar, para agredir e até para tirar vidas? Eu oro como o salmista orou: lavo as minhas mãos na inocência. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Recebam esta palavra como uma reflexão, como uma edificação, uma exortação, uma consolação ao seu coração. Tome muito cuidado, porque Deus está de olho em tudo quanto nós estamos fazendo, inclusive nas nossas mãos. Deus te abençoe. Receba então esta palavra e esta reflexão bíblica em seu coração. A paz do Senhor.